Paulo era uma pessoa amorosíssima, uma pessoa muito engraçado, muito senso de humor, um grande criador de palavras. Conscientização é um neologismo que ele criou, está em todos os dicionários, inclusive estrangeiros. O método dele é fundamental. Agora, eu acho que mais ou tanto quanto o método foi a luta dele. Eu sempre digo, nós precisamos de educadores e de educacionistas. Educador é aquele que dentro da sala de aula pratica uma atividade educativa. O educacionista é aquele que no país inteiro tenta fazer as transformações do seu país pela educação. Paulo Freire foi as duas coisas. Era uma pessoa muito especial. Todas as participações em que eu pude estar junto ao professor, né, eu e todo um conjunto de pessoas, ele era uma figura adorável. Uma pessoa que pensa no amor e ama o próximo não é qualquer pessoa, é um educador verdadeiro. O Paulo é uma figura excepcional, realmente excepcional. Ele é uma figura extremamente generosa, né? Muito dedicado ao seu trabalho e à sua família. Era realmente gente boa. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso que essa frase esteja no contexto político. Afinal, quem trabalhou para produzir essa uva? Afinal, quem lucra com a produção dessa uva? Gente, ideias pedagógicas como essa, notadamente políticas, correram numa velocidade de um furacão pelo mundo inteiro, repercutindo e recebendo aplausos entusiastas, mas também críticas. Esse educador pernambucano é o brasileiro que recebeu o maior número de homenagens de universidades do mundo inteiro. Foram 41 títulos de doutor honoris causa. Os 15 anos da morte de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Eu sempre recusei choramingar, entende? Quer dizer, eu sempre recusei lamentar-me, eu sempre recusei ter pena de mim. E não vergonha da minha dor, mas ter pena da minha dor. Ter pena de mim porque me dói. Em 1960, um brasileiro adulto analfabeto era proibido de votar. 40% da população brasileira era analfabeta. Acabar com o analfabetismo no Brasil naquela época significava transformar 30 milhões de pessoas em cidadãos eleitores. Paulo Freire dizia que alfabetizar o povo brasileiro era politizar o povo brasileiro. Por isso é que ele foi preso e exilado. O que mudou? Apenas em 1985 os analfabetos conquistaram o direito a voto. Hoje em dia, 10% da população brasileira é analfabeta, mas ainda assim são 14 milhões de pessoas. Paulo Régulos Neves Freire nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Foi um educador e filósofo brasileiro e é considerado o patrono da educação brasileira. Paulo Freire é pernambucano, o senador Cristóvão Buarque também é pernambucano. O senhor conheceu Paulo Freire? Conheci. Primeiro, muito jovem, ele dirigia um programa de alfabetização de adultos. E eu participei desse programa, mas aí não tive contato direto com ele. Eu era um
jovenzinho ali fazendo a alfabetização. Eu vim conhecê-lo, já creio que em 1971, quando ele morava em Lausanne e eu morava em Paris. E aí tive na casa dele, graças a um amigo dele e meu, chamado Carlos Morel. E tivemos uma boa conversa. Depois disso, tivemos alguns contatos. Mas minha convivência com ele maior foi quando eu era reitor e ele foi do conselho da Fundação Universidade de Brasília. Não existe coisa mais difícil do que alfabetizar adultos. Qual é a importância do método do Paulo Freire? O método Paulo Freire faz com que o aluno aprenda a escrever as palavras que ele gosta de usar, que ele usa no seu dia a dia. Em vez de começar por beabá, que é uma coisa abstrata completamente, ele conversa cana, porque ele corta cana. Sapato, porque ele é de uma fábrica de sapato. Então, o Paulo Freire percebeu, como dizem os jovens, sacou essa visão. Depois teorizaram com o nome de construtivismo. Essa ideia de que nós temos que fazer com que a pessoa aprenda a ler a partir das palavras que fazem parte do seu dia a dia. Primeiro ponto. E o segundo é a ideia de que alfabetiza-se ensinando a ler o mundo inteiro e não apenas as palavras que o pedagogo escolhe no livro. Ao falar em greve, ele não só aprende a ler a palavra, como ele aprende uma dimensão de sua luta. Isso foi Paulo Freire que percebeu e que depois formulou tão bem no Pedagogia do Oprimido. A família de Paulo Freire fazia parte da classe média, mas ele vivenciou a pobreza e a fome na infância durante a Depressão de 1929. Uma experiência que fez com que ele se preocupasse com os mais pobres e que o ajudou a construir seu revolucionário método de alfabetização. Tânia Carvalho Neto, professora da Faculdade de Educação, é de família pernambucana, conheceu Paulo Freire. Como ele era, Tânia? Uma pessoa encantadora, Vera. Qual é a importância do Paulo Freire? Olha, Vera, eu acho que Paulo Freire, ele mudou a concepção de educação. Por isso, talvez ele tenha sido tão perseguido e tenha acabado exilado. Mas também houve um lado muito bom, ele contribuiu com seu pensamento, com a sua praxis, para outras populações, para outros lugares, né? Agora, no Brasil, eu acho que um homem que faz uma obra como essa, né, de educação como prática da liberdade, que pensa no homem como sujeito e que pensa que a emancipação se dá também através da educação, né, não pode ser qualquer pessoa. Foi verdadeiramente um grande pensador da área de educação no nosso país. Paulo Freire se tornou inspiração para gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. O talento como escritor o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogos, cientistas sociais, teólogos e militantes políticos, quase sempre ligados a partidos de esquerda. Como é que era o método do Paulo Freire? Olha só, a primeira coisa que eu acho que eu poderia destacar é a ideia de prática, da educação como prática de liberdade. Uma outra obra, ele fala na educação como esperança. Então, esses dois pilares, né, que ele travava no seu pensamento, pensando na capacidade de emancipação dos sujeitos através da educação, para mim, são as coisas assim mais importantes. Uma educação reflexiva, não uma educação depositada. E aí eu acho que tem um momento na obra dele em que ele é muito feliz quando ele diz que a educação não é depósito e faz uma analogia com o depósito nas agências bancárias. Então, esse homem que está se educando, ele não se educa sozinho. A meu lado, um coleguinha, jornalista, arquiteto, um dos fundadores do Pasquim. A meu lado, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem. Certinho? Prazer em estar aqui com você. Prazer.
Vem cá, e Paulo Freire, conta aí como é que você conheceu ele em Genebra, conta a história do começo aí. O Paulo Freire é um símbolo da minha geração. Então, com a campanha de alfabetização, eu já tinha saído da faculdade e o Paulo começava essa campanha e eu estava para entrar na equipe da campanha nacional de alfabetização no Rio de Janeiro, no MEC, aqui no Rio de Janeiro. E a minha tarefa teria sido de transformar os slides que o Paulo tinha feito no Nordeste, que o Brenan desenhou, que são slides bonitíssimos, lindos, né? Transformar isso em coisas urbanas que funcionassem no Rio de Janeiro. Mas antes da burocracia para me empregar, para me trazer, veio o golpe. Veio o golpe e a equipe se dispersou, acabou essa história toda. Então, o Paulo Freire, eu não conhecia o Paulo Freire no Brasil. O Paulo saiu daqui, foi para a Bolívia, teve um golpe na Bolívia, foi para o Chile, ficou anos no Chile, depois foi para Harvard e, essa altura, quando ele estava saindo de Harvard, eu estava em Genebra. Eu era secretário de comunicação de uma organização internacional de estudantes cristãos. E amigos do Brasil me escreveram e disseram, olha, o Paulo está indo para Genebra. Ele foi contratado pelo Conselho Mundial de Igrejas, pelo Departamento de Educação do Conselho, e o Paulo vai sofrer muito em Genebra, porque é frio, porque as pessoas são diferentes, etc. É bem diferente do Nordeste. Exato. Então vocês recebam com carinho o Paulo Freire. Quer dizer, Foi sua tarefa, né? Não havia tarefa mais agradável do que essa. Nunca me senti pior do que ninguém, porque sou brasileiro. Quer dizer, eu tenho uma alegria especial por ser brasileiro. E não um orgulho maluco, porque seria inclusive burrice, mas um gosto de falar esse português nordestino. Paulo Freire, exilado no Chile, começaram a acontecer tremores de terra, terremotos. Aí ele disse, eu posso me passar de tudo na vida, menos chão. Quero ir embora daqui. Preferência para a terrinha dele, Pernambuco, né? Mas, ô Vera, nós estamos aqui num prédio, aqui no centro do Rio de Janeiro, ao lado aqui da Praça da República, né? Num prédio histórico. É a antiga Escola do Imperador. Esse nome é porque a pedra fundamental desse prédio, que é belíssimo, foi lançada em 1874 pelo imperador Dom Pedro II. Depois virou uma escola muito conhecida no Rio, Rivadavia Correia. E hoje é a Escola de Formação de Professores Paulo Freire. Embora eu ache que não há nenhum lugar do mundo que numa escola de formação de professores não estude o nosso Paulo Freire. Ele é uma figura conhecidíssima nesse mundo e uma figura polêmica, mas muito conhecida. A meu lado, o sociólogo Francisco Belfort, nosso ex-ministro da Cultura. Tudo bem, ministro? Tudo bom, senhor? Certinho? Tudo bem. Fala um pouco de Paulo Freire. Como é que o senhor conheceu? Como é que travou essa amizade? Enfim, fala um pouco desse grande brasileiro. Olha, eu conheci o Paulo Freire, evidentemente, de nome no Brasil, evidentemente. Mas vim a conhecê-lo pessoalmente no Chile. É uma experiência interessante essa. Ele estava exilado lá, né? Ele foi... Na verdade, eu cheguei antes dele, não como exilado, mas obtive um emprego lá junto à CEPAL. E ele chegou, provavelmente, no mesmo ano, em 1964, segundo semestre, uma coisa assim, como vários outros brasileiros que estavam chegando naquela lá. época. Né? E um sujeito de uma criatividade extraordinária. Eu acho que o Paulo, do ponto de vista intelectual, nesse período, teve uma influência, ou continua tendo, muito maior
do que muitas outras pessoas que possivelmente tenham feito escolas melhores do que a dele. Você está entendendo? Quer dizer, eu digo isso no sentido do elogio, porque ele se dedica à educação com tanto amor, com tanta paixão. Gás, né? Tesão, né, mesmo, né? Com vontade extraordinária de ajudar naquilo ali, né? Que ele acabou tendo uma ressonância mundial. Em 1964, Paulo Freire foi preso pelo regime militar por 70 dias como traidor. Em seguida, passou por um breve exílio na Bolívia e trabalhou no Chile por 5 anos para o Movimento de Reforma Agrária da Democracia Cristã e para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Este aprendizado da cadeia, que em muito aspecto me preparou para a vida fora do Brasil. Quer dizer, o exílio em muitos sentidos se forjou na cadeia. O que era tão ameaçador no método que o fez ser exilado? Porque dava certo e alfabetizava dando consciência. E vamos falar com franqueza, os militares trouxeram um programa de alfabetização depois chamado Mobral. Então não dá para dizer que os militares eram obscurantistas que queriam manter as pessoas na ignorância. Eu acho que isso aí não é verdade. Agora, eles não queriam dar muita consciência, porque isso significava subversão. O método de Paulo Freire é subversivo. Ele mexe com a maneira como você vê o mundo e não como você lê as palavras apenas. E isso o regime militar não queria. Além disso, ele era um militante político, ele fazia parte do grupo ligado às esquerdas. E aí ele foi exilado não só por ele, Paulo Freire, mas por todo aquele conjunto de forças das quais ele fazia parte. É claro que num determinado momento o Paulo assume uma dimensão política dele próprio, de si próprio, dele próprio. Mas ele não tinha um projeto político. O projeto dele era pedagógico. E alcançaria alguma dimensão política enquanto essa política fosse pedagógica. Entendi. Esse é que é o ponto. Ele era um democrata radical nesse sentido. Em 1963, Paulo Freire ensinou 300 cortadores de cana a ler e a escrever em 45 dias no Rio Grande do Norte. A partir dessa experiência, ele desenvolveu um método inovador de alfabetização. O governo brasileiro aprovou a multiplicação dessas primeiras experiências num Plano Nacional de Alfabetização que previa a formação de educadores em massa e a rápida implantação de 20 mil núcleos no país. Meses depois de iniciada a implantação do plano, o golpe militar acabou com o projeto. A palavra que se ouve muito é popular, cultura popular, educação popular. Que ideia é essa de popular, de povo, em Paulo Freire? Veja bem, quando Paulo Freire surge no cenário nacional, com a ideia e o pensamento dele de educação crítica, de educação para a emancipação dos sujeitos, como prática de liberdade, ele estava vendo um Brasil com um índice de analfabetismo enorme, né? Década de 50, década de 60, especialmente nas áreas rurais e também nas áreas urbanas, especialmente na educação de adultos. Havia uma massa de adultos imensa, deseducada, não escolarizada. Então, Paulo Freire vai e cria essa importância de que os governos deviam enfatizar a educação popular. Mas não é só a educação popular no sentido da educação do povo, é a educação popular no sentido do encontro de saberes, ou seja, o saber acadêmico, o saber construído no interior da escola e o saber oriundo do povo, as tradições orais. Esses saberes precisavam se encontrar e ele dizia que nenhum deles era maior que o outro. A campanha que ele fez, o que ele fez no Brasil, isso era efetivamente uma revolução. Uma revolução. Uma revolução no sentido de que ele ia incorporar uma massa de analfabetos ao processo eleitoral. Na época, o analfabeto não votava. Quando Paulo foi para Genebra, quando ele chegou em Genebra, bom, do meu ponto de vista, no início nós formamos um pequeno grupo e fizemos seminários com o Paulo constantes a respeito da experiência que ele tinha vivido. Então ele viveu uma experiência incrível, quer dizer, de 64 a 70, que foi quando ele chegou,
Veja o que aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo. Aconteceu maio de 68 na França, aconteceu a Revolução Cultural na China, aconteceu a Primavera de Praga, aconteceram 500 coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, o mundo estava explodindo em volta. O ato 5 no Brasil, quer dizer, o golpe dentro do golpe. Então, tudo isso. E o Paulo tinha tido uma trajetória, ele tinha trabalhado com camponeses no Chile. Então, ele levou uma metodologia, um método que ele tinha criado no Brasil e levou para o Chile. Depois de um ano em Cambridge, Paulo Freire se mudou para Genebra, na Suíça, onde trabalhou como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas. Durante esse tempo, atuou como consultor em reforma educacional em colônias portuguesas na África, particularmente na Guiné-Bissau e em Moçambique. E o Paulo recebe um convite do Ministério da Educação da Guiné-Bissau, do ministro da Educação, que chama-se comissário da Educação, que se chama Mário Cabral, recebe um convite para ir fazer, o convite dizia explicitamente, queremos uma campanha de alfabetização na Guiné-Bissau. Então isso foi discutido em equipe, o que é que vamos fazer, e decidimos, montamos um projetinho e fomos 5 pessoas, Paulo, Elza, a mulher dele, e mais 3, 4 de nós, e fomos para lá, passamos umas 3 semanas na Guiné-Bissau, andando para cima e para baixo, de helicóptero, para os lugares mais distantes, conversando com pessoas, do presidente a camponeses, e recolhendo material, né, o que havia, discutindo com as pessoas. Há uma ideia básica na pedagogia do Paulo, que é a seguinte, na pedagogia que nasce da alfabetização de adultos, é que a pessoa tem a experiência do que é um tijolo, mas ela não sabe escrever tijolo. Ela não sabe o que é sílaba. Ela diz a palavra, mas ela tem os significados sociais e culturais que a vida cultural introjeta no tijolo. Então, a pedagogia dele, na sua forma mais radical, não é a de buscar a experiência que o sujeito tem do que é o tijolo para uma forma de representação gráfica e simbólica. As palavras geradoras partiam do meio de cada conjunto de sujeitos que seriam alfabetizados. O que o Paulo descobriu? O Paulo descobriu entre aspas, né, o que ele era. Ele era uma pessoa de conversa, ele era um nordestino da gota, né? Da gota um cabra acostumado a conversar com as pessoas, a conversar com o povo. E o Paulo percebeu que o que se fazia em alfabetização até aquele momento não funcionava. Ele descobriu que você precisa contextualizar, que a pessoa vai ficar interessada se ela estiver conversando sobre o que interessa. Com a anistia, Paulo Freire retornou ao Brasil em 1980. Se filiou ao Partido dos Trabalhadores e atuou como supervisor para o Programa do Partido para a Alfabetização de Adultos de 1980 até 1986. O que se pensa, normalmente? Que um analfabeto é uma pessoa sem cultura. O analfabeto é burro, o analfabeto é ignorante. E isso a vida ensina que não é verdade. Paulo sabia muito bem disso. Quer dizer, você pode não saber ler e escrever e ser uma pessoa profundamente sábia. Com certeza. Né? Pode ser um grande filósofo, você pode ser uma pessoa com uma atitude diante da vida que poucos têm. E o Paulo descobriu isso. E a cultura é o que as pessoas fazem. Né? Você vai para o Nordeste e vê o que é aquilo ali. Né? As pessoas esculpem, as pessoas pintam, as pessoas cantam. Os cantadores do Nordeste, né, os repentistas, o que eles fazem. Então, essa é a cultura de onde Paulo vem. Era um caminho quase sem pegadas, onde tantas madrugadas folhas serenarão. Era uma estrada, muitas curvas tortas, quantas passagens e portas ali se ocultarão.